E as queimadas causam destruição, geram prejuízos econômicos, destroem o meio ambiente e, claro, agravam os problemas de saúde. Aliado a tudo isso, nós temos essa umidade do ar que bate índice alarmante em praticamente toda a macro-região. Esse é o assunto de hoje no Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no nosso núcleo de jornalismo, o pneumologista Júlio César Bruno. No canal digital da Clube, o professor e doutor em climatologia, Gustavo Zen Figueiredo. Doutor Júlio, começando com o senhor, porque além de altas temperaturas, tempo seco, queimadas com fuligem rodando no ar aí há muitos dias, e quando vem um pouco de alívio com um friozinho, a gente tem o problema da tal da amplitude térmica. De manhã faz frio, mas à tarde um calor absurdo, o que prejudica também muito a saúde. Isso tudo também tem novidades, traz novidades, desafios diferentes para a medicina? Olha, sem dúvida nenhuma, a gente sempre vem comentando sobre esse problema que você está mencionando, ou seja, esse estresse todo do nosso organismo perante a esse problema climático, que a gente vem enfrentando já há um certo tempo. Ou seja, baixa umidade relativa do ar, essas inversões térmicas que todo mundo já sabe o que é isso daí, né? Altíssimas temperaturas durante o dia e queda brusca da temperatura durante a noite. Então isso daí faz, vamos dizer assim, uma tempestade perfeita para o nosso organismo sofrer uma série de estresse, né? Associado a isso, nós temos aí o que? Essa quantidade absurda de poluentes na superfície, micropartículas, gases tóxicos e assim por diante. Isso tudo causa um grande impacto nas pessoas, principalmente naquelas que já possuem aí alguma doença prévia. Acaba, vamos dizer assim, tendo uma complicação, tendo uma exacerbação dessas doenças. E mesmo aqueles indivíduos que não apresentam doenças prévias, principalmente respiratórias, acabam tendo uma série de consequências. O interessante disso tudo e muito preocupante é que nós estamos tendo recordes, né? Em setembro, altíssimas temperaturas, uma quantidade de poluentes na atmosfera em alta proporção e uma umidade relativa do ar batendo recordes assim na nossa região como um todo, chegando à cidade de Barretos a ter 7% de umidade relativa do ar. Isso, para a medicina, realmente, a nossa região aqui nunca tinha encontrado um desafio tão grande assim. Então, nós não sabemos a curto prazo o que realmente está acontecendo com essas pessoas, né, que têm doença respiratória ou não, o que vai acontecer a médio e a longo prazo. Isso tudo, vamos dizer assim, é algo que com certeza vai ser estudado e é um motivo de grande preocupação para a nossa especialidade e para os médicos em geral. Professor Gustavo, a gente está escasso de chuva e não tem previsão para que ela chegue tão cedo. Eu queria entender e talvez desmistificar essa onda de queimadas que tem não só em Ribeirão Preto, mas numa macro-região, mais de 90 municípios com incêndios regulares. Isso tudo afasta a chuva? Tem alguma relação? Olá, Felipe. Sim, tem relação direta essa interferência das queimadas. Há vários estudos que já trazem estatísticas a respeito da dimensão, da escala e da intensidade dessas queimadas, né? Algo notável que chamou a atenção de todos os moradores de Ribeirão Preto, da macro-região, e que tomou os noticiários do Brasil todo, foi o que aconteceu na semana passada, né? Então, nós estávamos antevendo uma entrada de avanço de frente fria e esse ar tropical que estava na dianteira trouxe inicialmente toda a umidade que vinha da Amazônia, da região andina, para aqui o sudeste do Brasil. Consigo veio carregado todas essas partículas em suspensão das queimadas lá do Pantanal e também da região do Mato Grosso.
E atrelado a isso, dias antes desse avanço da frente fria, ocorreram em sequência, né, quase que no mesmo horário, sobre o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais, essa quantidade de queimadas exorbitante, né? Então, isso tem reflexo direto, sim, na questão do tempo, do clima, porque mudam os fatores e características intrínsecas da atmosfera. Então, quanto mais a quantidade de aerossóis ou sólidos totais que ficam em suspensão nessa atmosfera terrestre próxima à superfície, há a diminuição da radiação solar. E com isso também há modificações dos processos fotossintéticos para a agricultura, também para a saúde humana, tendo em vista que muitas pessoas dependem de uma boa qualidade do ar para que não tenham agravantes de doença respiratória e, sobretudo, para a qualidade ambiental, né? Então, a gente está falando aí de animais, de todos os organismos vivos, que também a população depende, né, indireta ou diretamente, todos os organismos têm uma correlação com os seres humanos, né? Então, há uma ordem muito grande dessa quantidade de queimadas que acabam impactando vários ambientes e várias sociedades. Doutor Júlio, para esse tempo seco, todo mundo tem algum remédio caseiro, uma toalha molhada, uma bacia com água, um umidificador. Porém, essa questão da umidade, ela é difícil de ser controlada e ela também traz um revés, né? Ela também traz um peso aí. Umidade atrai bactéria, que atrai doenças tão complicadas quanto a secura. Como é que a gente orienta as pessoas a lidar com esse tempo sem piorar a situação? É uma pergunta, vamos dizer assim, que volta e meia me fazem tanto em alguma entrevista ou mesmo no consultório, e realmente relevante, porque existe uma série de confusões e a gente precisava esclarecer isso daí direitinho. Por exemplo, o umidificador. O umidificador, ele realmente é extremamente importante no nosso meio, nesse momento que a gente está vivendo. Então, a umidade relativa do ar abaixo de 20% é indicativo da gente usar esse umidificador. Vou dar um exemplo. Se você estiver trabalhando num local onde você possa ter um umidificador de ar, por exemplo, pessoal que trabalha online, trabalha domiciliar, e você pode colocar, sei lá, no seu escritório um umidificador de ar durante o dia, né? No seu emprego também, se o permitir, também é extremamente interessante. A gente tem que lembrar sempre que com essas altas temperaturas, quase sempre nós temos aí o quê? Um ar-condicionado ligado. E como é que funciona o ar-condicionado? Ele não apenas diminui a temperatura do ambiente, ele diminui mais ainda a umidade desse ambiente. Então, é muito salutar que você use, principalmente se tem um ar-condicionado ligado, uma umidificação do ar. Então, durante o dia, se puder, use, né? E durante a noite? Durante a noite, a gente tem que desmistificar. É bom usar? Sim, é bom, mas a quantidade, não dá para a gente mensurar essa quantidade. A gente vai, vamos dizer assim, no bom senso. A gente sabe que a umidade relativa do ar, ela aumenta durante a madrugada. Então, pedimos que aquele umidificador, ele tenha, vamos dizer assim, alguns cuidados. Por exemplo, com a sua higiene, com a água que é colocada lá. A gente, de preferência, colocar uma água, fervida, né? A limpeza desse umidificador é muito, muito importante. E quanto tempo você vai colocar esse umidificador ligado? A gente pede para colocar pelo menos até 1 da manhã, entre meia-noite e 1 da manhã, desligar, porque a gente sabe que aumenta essa umidade relativa do ar. Isso pode, vamos dizer assim, manter essa umidade muito alta dentro de um quarto e, consequentemente, aumentar quantidade de fungos e quantidade de ácaros. Isso acaba, em vez de ajudar, piorar aquele indivíduo que está fazendo uso desse umidificador do ar.
né? Uma outra coisa muito importante em relação a ele é não colocar perto de uma parede ou perto de um berço ou perto de alguma coisa que possa esse vapor d'água se chocar com esse anteparo e, consequentemente, começar a ter formação do quê? De fungos. Então, isso é muito interessante a gente deixar bem claro para quem nos estiver ouvindo. Uma outra coisa que eu tenho preconizado nesse momento que a gente está vivendo realmente de crise climática, onde nós estamos aí absorvendo, inalando partículas, micropartículas de uma maneira contínua há dias, há semanas, quem conseguir ter um purificador de ar, que é diferente de umidificador, é purificador de ar, é muito interessante essa conduta, porque ele vai filtrar ar e muitas partículas vão acabar sendo, vamos dizer assim, retidas nesse purificador de ar. Então eu acho que, de uma maneira resumida, é isso que a gente pode fazer para ajudar em relação à umidificação do ar. É claro que talvez esteja intrínseca na sua pergunta o que fazer com as nossas mucosas, né? Isso também é uma coisa muito importante e uma pergunta muito reticente. É hidratação sistêmica, traduzindo, ingerir muito líquido. Existe uma formulazinha muito rápida que todo mundo pode memorizar, é mais ou menos assim. Num adulto, ou mesmo numa criança que não tenha, vamos dizer assim, contraindicação de ingesta de líquido, a gente preconiza 30 ml por quilo de peso ao dia, né? Então, se você tiver uma pessoa aí de 70 quilos, ele tem que, no mínimo, tomar 2 litros de água a dia. É claro que a alimentação já contém uma certa quantidade de líquido, mas nós não sabemos mensurar, por exemplo, aquele indivíduo que está presente numa situação com uma umidade relativa do ar, mesmo em repouso a 7%, se esses 30 ml é suficiente numa pessoa de 70 quilos. Então a gente preconiza de 70, num indivíduo de 70 quilos, em torno aí de 2 a 3 litros diário. Gustavo, a gente não pode só olhar para o cuidado particular, também temos que falar do cuidado coletivo e aí entra o papel dos gestores. A gente parece que não vai ter chuvas regulares nem mesmo no verão. Novos prefeitos e vereadores precisam entrar sabendo de que realidade de tempo e de clima nós enfrentaremos? Felipe, eu consultando alguns modelos de clima e já tendo um prognóstico para os próximos 3 meses, é notável que a gente consegue se antecipar, seja para o planejamento agrícola, seja para as atividades econômicas de uma cidade que está dentro do estado de São Paulo, que é o mais desenvolvido industrialmente e economicamente do Brasil. Claro que todas essas antecipações são provisões necessárias para uma boa gestão pública e, sobretudo, daqueles que vão executar um exercício político nos próximos 4 anos, né? Para todas as cidades aqui da nossa macro-região, tudo isso tem que estar unido, tem que conversar. Então, os gestores públicos indo atrás dos relatórios, do que a universidade tem pesquisado, infelizmente o que a gente observa é uma grande distância, uma subutilização da própria ciência, dos dados científicos que estão produzidos nas universidades. Ali estão fontes de informações estatísticas, populacionais, econômicas, demográficas, ambientais, importantíssimas para a gestão e a eficiência desse trabalho de gestão pública. Então, em relação ao tempo, em relação ao clima, historicamente a gente tem o retorno das chuvas agora no final de setembro. Alguns modelos indicam uma redução, mas outros não, uma normalidade. Mas independente do que acontecer, há de se pensar em todos os cenários possíveis, né? E do outro contexto da gestão pública,
é sobretudo importante que todos os gestores atuais ou aqueles que vão assumir o exercício a partir do ano que vem, que agora estão em campanha, que estão apresentando propostas e um poder de convencimento da população para que tomem o voto de confiança para os próximos 4 anos, é que devem ter na sua pauta e também na sua estratégia essas considerações do ponto de vista ambiental e também científico. Então, essa subutilização, quero reforçar isso aqui, essa subutilização dos dados científicos é notável. A gente não pode desprezar o que a universidade tem feito, o que os centros de pesquisa têm apresentado, dados de IBGE, PNAE e outros departamentos a nível governamental, o próprio estadual, que podem fornecer inúmeras informações adequadas para a gestão municipal. E da gestão municipal, a gestão macro-regional, estadual e também federal. Então, todas essas instâncias precisam se conversar, precisam se encontrar para fazer valer essas propostas que estão sendo apresentadas e para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor e que uma situação vexatória como foi o último sábado e sexta-feira não aconteça, não se repita mais em Ribeirão Preto, uma das cidades mais ricas do Brasil, uma das mais proeminentes do ponto de vista econômico e também no setor agrícola brasileiro, ter passado por isso, trazendo aí praticamente um colapso do Sistema Único de Saúde no sábado passado, foi algo assim que vai ficar na história negativa da cidade de Ribeirão Preto, né? Tem tanta coisa boa que já aconteceu aqui, mas é importante ressaltar para que não ocorra mais e que as autoridades encontrem os responsáveis e possam atuar na regra da lei. Participaram desta edição do Jornal da Clube, no nosso núcleo de jornalismo, o médico pneumologista Dr. Júlio César Bruno. E no canal digital da Clube, o professor e doutor em climatologia, Gustavo Zen Figueiredo. Aos dois, o nosso muito obrigado.